So, can we agree that money is important? Dos leitos de UTI. A gente vai conversar ao vivo então com o repórter André Luiz Rosa. Oi, André, boa tarde. Que situação delicada, né? Principalmente aí para a cidade. Oi, boa tarde, Águida. Boa tarde para você que está acompanhando o Link Vanguarda. A pessoa que tiver com Covid-19, por exemplo, e precisar de um leito de UTI aqui em Caçapava, vai entrar para a Rede Cross, que é a rede estadual de emergência. Estou aqui com o Alexandre, que é da Prefeitura. Alexandre, como é que vocês fazem essa avaliação e essa solicitação para quem precisar? Então, assim que é atingido 100% dos leitos, né, acionamos a Rede Cross e é disponibilizado aí dentro do estado um leito onde houver essa possibilidade, tá? Assim como hoje a gente precisa, o nosso hospital também pode vir a fornecer essa vaga futuramente. As referências aqui na região para Caçapava, quais são? Nós temos principalmente os hospitais de São José dos Campos. Tá, e aí, por exemplo, caso não consiga lá, como é que vocês conseguem atender essa pessoa que está necessitando do leito de UTI? Então, se o quadro clínico não for tão grave, ela aguarda num leito de enfermaria, né? Nós ainda temos disponibilidade nos leitos de enfermaria e o quanto antes conseguir essa vaga aí o mais rápido possível para essa pessoa. Agora, falando da questão da vacinação, a gente está mostrando aqui atrás onde a gente está, estão sendo vacinadas, na verdade está encerrando a vacinação das pessoas com mais de 67 anos, né? Qual que é o cronograma para a próxima semana? Hoje, na verdade, a primeira dose para as pessoas com 67 anos, tá? Para quinta-feira próxima, nós vamos fazer a primeira dose para as pessoas de 66 anos de idade. E durante a semana tem alguns grupos aí de outras idades que estão para receber a segunda dose. Falando dos dados da Covid aqui em Caçapava, qual que é a situação hoje aqui na cidade? Então, nós temos um pouco mais aí de 5 mil casos positivos de Covid, né? Como você relatou, a ocupação hospitalar está 100% dos leitos ocupados, né? Então a gente precisa que as pessoas levem a sério aí todas as medidas de prevenção aí, o isolamento social, enfim, tudo aquilo que já foi repassado várias vezes, né? O uso de máscara, a utilização de álcool gel, limpeza das mãos, porque a situação parece que está tomando um rumo para o agravamento dessa questão do Covid. Existe a possibilidade de criação de novos leitos de UTI aqui em Caçapava? Vocês teriam essas condições? Nós estamos estudando essa ampliação, né? Mas a princípio a gente disponibiliza o que tem nesse momento. Existe a possibilidade aí de fazer leitos de semi-intensivo, mas para a UTI, por enquanto, o município só disponibiliza esses 5 leitos. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. Então são essas as informações da questão das internações aqui em Caçapava. Caçapava com 100% de ocupação nos leitos de UTI disponíveis aqui na cidade. Águida e Rogério, com vocês. E a gente vai mostrar a situação também, André, em outras cidades da região ao longo dessa edição do Link Vanguarda. Obrigada pelas informações. Pois é, a gente mostrou os números aqui de Caçapava, né, com 100%. Pindamonhangaba segue também com 100% de ocupação. A Laurene Santos está na cidade, a gente conversa com ela agora. Laurene, Pinda é muito próxima aí de Taubaté. Quem precisa de UTI em Pinda está sendo levado para Taubaté? Boa tarde para você. Oi, Rogério. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Uma das referências para essas transferências aqui de Pinda são os hospitais de Taubaté. Porém, nem sempre isso acontece, porque os pacientes acabam entrando naquela fila da Central Reguladora de Vagas do Estado e podem ir para qualquer outro município do Estado de São Paulo. Para a gente entender melhor, eu estou aqui com a secretária de Saúde, que vai explicar para a gente. Valéria, então, a partir do momento que um paciente precisa ser transferido aqui em Pinda, qual é o processo e quantos pacientes vocês já precisaram pedir essa transferência? Bom, na verdade, nós temos uma segunda referência, que isso tudo é pactuado, né? E é pactuado com o Hospital Regional do Vale do Paraíba. Então, quando se esgota a possibilidade de assistência dentro do município, é solicitado via CROSS e a segunda referência enxerga imediatamente nossa solicitação. Mas isso nem sempre tem acontecido, nós estamos com muitas dificuldades, uma vez que a gente recebe também a informação que os hospitais regionais estão também superlotados, né? Então, estamos tendo muita dificuldade, por isso estamos acima dos 100%, porque estamos usando respiradores extras dentro do município.
Quando não acontece do regional não ter vaga, a gente vai para qualquer hospital que seja referência do governo do Estado de São Paulo. Já fizemos uma solicitação, aproximadamente ao longo deste um ano, de 6 a 10 pacientes já foram transferidos através da CROSS para outros hospitais. Agora, com essa dificuldade para transferências e as UTIs lotadas, por exemplo, é o caso aqui de Pinda, como é que funciona esse atendimento? Porque aqui vocês, inclusive, já ultrapassaram da capacidade, né? Chega a mais de 100% aquele dado que a gente divulga e que às vezes a pessoa não entende como que ultrapassa e a pessoa consegue ainda o atendimento. Porque assim, nós temos leitos de UTI, nós temos 22 leitos hoje no município, mas nós temos respiradores extras em todos os nossos serviços. Então, todos os serviços, eles têm a capacidade de dar assistência e o atendimento ao munícipe de acordo com os equipamentos distribuídos nas unidades. Então, hoje, a gente já está nestes equipamentos extras. Então, é necessário, né, a ajuda, o apoio e as vagas do governo do Estado de São Paulo. Hoje, os pacientes de Pinda, eles estão internados em quais locais e qual é a possibilidade de ampliação nesses locais? Bom, nós temos pacientes na Santa Casa, nós temos paciente no Pronto-Socorro Municipal, nós temos pacientes nos 2 hospitais campanhas, que é o Hospital do Cidade Nova e do Araretama. Também temos pacientes já entubados na UPA de Moreira César. E há possibilidade, rapidamente, de ampliar esses leitos? O município está verificando a possibilidade, uma vez que ele não tem mais recurso e nem equipamentos. Secretária, obrigada pela participação, pelas informações. Essa situação aqui de Pindamonhangaba. Obrigado, Laurene, pelas informações, né? Tem mais esse desdobramento, né? Para os parentes ter alguém levado aí para uma cidade longe. Por isso que eu perguntei a questão de Taubaté. Mesmo. É pertinho? Nem sempre, Nem né? A pessoa sempre. pode ser levada para outra cidade para mais qualquer outra distante. região do estado, inclusive, né? Se tiver vaga. Pois é, situação bastante complicada, né? As Agora, pessoas perguntam, mas tá isso tudo mesmo que vocês estão falando? Vocês não estão exagerando? São Não as é próprias exagero. prefeituras mostrando a situação. Né? Até os Os equipamentos secretários de extras segurança que eles têm. os secretários de saúde falando tudo, então não tem como aumentar ou exagerar. Pois é. Essa é a realidade, enfim, na nossa região. Bom, vamos falar de vacinação, então, né? A solução para tudo isso é vacina, vacina e vacina. É a nossa saída, né? Hoje, vamos dar uma olhadinha nos números. O Vale do Paraíba já tem 310.886 pessoas vacinadas, pelo menos com a primeira dose. Isso dá mais ou menos 12% da população dessa região. E aí, a gente fez o levantamento dos números de pessoas que foram vacinadas de segunda até quinta-feira. Olha ali o número, 27.908 pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. Na região de Bragança Paulista e Atibaia, a gente tem 55.229 pessoas também imunizadas. Isso representa 17% da população, né, um pouco mais. E de segunda a quinta-feira já foram imunizadas mais 5.060 pessoas na região de Bragança e Atibaia, Rogério. Bem devagar ainda, né? Praticamente devagar. Não vejo a hora de começar a falar 50%, 60%, enfim. Porcentagem da população a gente mostrou aí bem devagar, um pontinho às vezes aumenta a semana toda, né? Para passar a semana toda, um pontinho percentual, 2 pontinhos percentuais. A gente não vê esse avanço em relação aí à população. Tão rápido, né? A gente fala agora sobre o novo auxílio emergencial. O valor que no ano passado era de R$ 600, agora é de R$ 250 em média. Esse valor deixou muita gente insatisfeita. O poder de compra caiu durante essa pandemia e ir ao mercado com R$ 250 já não dá para comprar muita coisa. A reportagem é do Pedro Melo. Com certeza você já deve ter reparado que a sua compra no supermercado mudou bastante este ano em relação ao que você levava para casa em 2020. A tal da inflação que todo mundo já ouviu falar elevou os preços dos alimentos e dos produtos. A dona Terezinha é pensionista e mora sozinha. Ela também diminuiu os itens da compra que ela costumava fazer. Para tudo ela pesquisa, viu? Sem dúvida. Eu demoro quando eu venho no supermercado, porque mesmo que eu vou comprar pouco,
Mas eu gosto de olhar assim, ver o que está no meu alcance de comprar, né? Se para ela a quantidade diminuiu, imagina para quem não tem um salário fixo ou está desempregado. O feijão aumentou muito, o arroz, né? Tudo que você vai comprar, você vê que deu um aumento mesmo. Então, para as pessoas que ganham menos, é difícil. O auxílio emergencial do governo federal já começou a ser pago aos beneficiários deste ano. Mas ao invés de R$ 600, os aprovados vão receber em torno de R$ 250, um valor menor que tem preocupado muitas famílias. Levando em consideração o valor médio do auxílio emergencial, que é de R$ 250, a nossa produção conseguiu levantar os preços junto ao NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicas Sociais da Universidade de Taubaté. E nesse carrinho aqui, em março de 2020, ou seja, março do ano passado, eu tenho aqui, ó, dos principais itens que não faltam na cesta básica de uma família com até 5 pessoas, a quantidade de 15 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 12 litros de leite, 4 litros de óleo, 6 quilos de macarrão, farinha de trigo 3 quilos, açúcar e uma dúzia de ovos. Toda essa compra aqui, em março do ano passado, custaria R$ 250,65. Neste ano, essa mesma compra, com essa mesma quantidade de itens, fica no valor de R$ 335,20. A gente anotou e somou todos os preços. Ou seja, neste ano, para eu respeitar R$ 250, eu teria que tirar do meu carrinho 3 litros de leite, 5 quilos de arroz, também teria que tirar uma dúzia de ovos, 1 litro de óleo, 3 quilos de feijão, tirando aqui, ó, quilos de feijão e pelo menos 1 quilo de macarrão. Este economista explicou por que a inflação altera tanto o nosso poder de compra e o que influencia essa alta dos preços. A desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, né, ao real frente ao dólar, isso fez com que muitos itens deixassem de frequentar como antes, ou seja, os produtos passaram a ser interessantes para a empresa, para o produtor fazer a exportação, porque daí estaria arrecadando mais, né? Então, é uma escolha que tem, o empresário assim fazendo, vai fazer com que haja uma diminuição de oferta deste produto dentro do mercado. A Rose mora no bairro Pinheirinho dos Palmares, na zona sul de São José. Uma das principais fontes de renda da casa dela, onde vivem 3 pessoas, vem das faxinas que ela fazia como diarista. Só que na pandemia, além dos serviços diminuírem, agora ela está parada depois de ter feito uma cirurgia. No ano passado, ela recebeu o auxílio de R$ 600. Foi uma ajuda importante, que neste ano, com valor menor, vai ficar um pouco mais difícil. 600 ajudava, né? Assim, ajudava. Mas em vista do que é bem melhor do que 250, né? Mas 250 já é alguma coisa. É alguma coisa, mas ainda assim, né? Deixa a desejar um pouco, né? Porque 250, o que é que você faz hoje em dia? Você pega R$100, você não traz nada. Em casa, o almoço da família já mudou bastante. Além de diminuir a quantidade de comida, ela tem feito substituições para tentar variar as refeições. Aquela compra enorme que nós costumava fazer, hoje em dia já não faz. Aí hoje em dia a gente dá uma complementada com o macarrão, a base carne também não tem condições de estar comprando direto. A dona de casa, ela precisa praticar uma boa pesquisa de mercado, fazer uma seleção de outros produtos mais em conta e também colocar a criatividade na sua casa, fazendo novos pratos. São as alternativas. Fazer o quê, né? E você, também sentiu esse aumento ao ir ao supermercado? Entre lá nas nossas redes sociais, comente que a gente vai mostrar aqui no Link Vanguarda. Link de volta com esse destaque do G1 da Vanguarda aqui. Funcionários da LG fazem carreata contra demissões na fábrica em Taubaté.
A manifestação foi hoje de manhã, começou por volta das 8h30, quando funcionários deixaram a porta da fábrica e seguiram em carreata pela cidade até a prefeitura. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, cerca de 200 carros e motos se concentravam em frente à prefeitura por volta das 10 da manhã. Os trabalhadores da LG estão em greve desde segunda, quando recusaram a proposta de indenização da empresa pela demissão de 700 funcionários. As negociações entre empresa e sindicato estão suspensas. O processo será discutido hoje à tarde numa audiência no Tribunal Regional do Trabalho. Os detalhes você confere no G1 da Vanguarda. Nós vamos ver o que a prefeitura pode fazer, então, para, de fato, melhorar o transporte público na cidade. A gente conversa agora com o prefeito, Aguilar Júnior. Prefeito, já está o prefeito aqui com a gente, conversando pela internet. Prefeito, boa tarde, Rogério, quantos boa ônibus tarde, estão Agatha. circulando hoje em Caraguá e quantos estavam antes dessa intervenção? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Todos os usuários, eles têm razão em reclamar da empresa de ônibus. Quando nós fizemos a intervenção, 8 dias atrás, 9 dias atrás, tinham 33 ônibus circulando diariamente. Hoje são 38, dia de hoje. E nosso objetivo é chegar a 45 ônibus rodando na cidade. Nós estamos contratando motoristas. Isso demora um tempo. Começamos um processo de seleção no sábado e ainda estamos fazendo esse processo de seleção. Então, nós teremos 45 ônibus e eu estou assumindo um compromisso com a população de Caraguatatuba que, no máximo, em 2 meses, nós teremos um aplicativo onde a população vai saber onde o ônibus está, que horas vai passar no ponto. Isso vai agilizar muito o transporte público na cidade. A gente teve uma travadinha com a imagem do prefeito, mas acho que o áudio dele está bom, a gente está conseguindo ouvir. É importante esse retorno da prefeitura, né? Prefeito, é o seguinte, o senhor disse que já aumentou a frota em mais 5 ônibus, né? Até quando o senhor pretende aumentar? Não teria uma outra alternativa a não ser a contratação de mais profissionais? Não teria algo mais emergencial de bate-pronto para que aumentasse mais a frota, já que as pessoas reclamam principalmente da questão da lotação, né? A gente está em pandemia, enfim. Todo mundo sabe a questão da aglomeração, quanto isso é problemático numa pandemia, né? Você tem razão, Agatha. De fato mesmo, mas olha só. Quando nós assumimos há 8 dias atrás, nós tínhamos 11 ônibus parados para manutenção. Hoje nós temos 4, então nós já conseguimos arrumar 7 ônibus nesse período. E nós precisamos de motorista. O que tem acontecido hoje? Que os motoristas eles têm feito dobra, eles estão dobrando o trabalho. Isso acaba gerando novas horas extras e com certeza não tem a qualidade do serviço. Então o que nós precisamos fazer é contratar mais motoristas, esse é o nosso compromisso, esse processo de seleção está acontecendo, a empresa não está ajudando. Eu dou em primeira mão para vocês aí uma notícia que nós acabamos de conseguir uma liminar, onde tivemos acesso às contas da empresa. Há 7 dias a gente está tentando, não tem conseguido. A gente já conseguiu colocar o Vale Refeição em dia. Nós temos um compromisso no dia 20, terça-feira, pagar os funcionários que eles têm recebido sempre atrasado. Então, nós estamos buscando melhorias. Outro dado importante. Até quando nós assumimos, os ônibus estavam fazendo aí em torno de 274 viagens por dia. Ontem foram feitas 314 viagens. Então eu peço à população um pouco mais de paciência, depois de 14 anos, um pouco mais de paciência, que nós vamos sim dar um jeito no serviço de transporte público da cidade. Pode ter certeza, esse é o compromisso que eu estou assumindo com a população. Prefeito, como é que funciona essa questão da intervenção, hein? A prefeitura assumiu a administração da empresa, isso vai ser por quanto tempo? Imagino que, claro, não é fácil abrir um edital para uma concorrência, para novas empresas se interessarem pelo transporte público em Caraguatatuba. Até quando que vai essa intervenção e que liberdade vocês têm? Por exemplo, quanto à tarifa, vocês podem inclusive mexer no valor da tarifa. Como é que funciona tudo isso e vai funcionar, prefeito? Ótima pergunta. Durante 180 dias, a partir do dia 8 passado, dia 8 de abril, nós faremos a intervenção. O que é a intervenção? Eu, enquanto prefeito, nomeio um interventor, nomeio uma pessoa que vai passar a administrar todos os interesses da empresa. Então, ele vai contratar, mandar embora, pagar a conta. Então, toda a administração é feita por esse interventor. Nos primeiros 30 dias da intervenção, ele tem que abrir um processo administrativo onde ele vai apurar todas as faltas da empresa
que gerou a intervenção. Destaco prestação de serviço, descumprimento de cláusulas contratuais, descumprimento de decisões judiciais e, principalmente, a questão de descumprimento de protocolos sanitários em relação à Covid. Então, tudo isso vai ser apurado nesse processo administrativo e, durante esse período, caso haja a decisão de que esses problemas que foram causados são insanáveis, aí, automaticamente, a caducidade do rompimento do contrato e é contratado aí, é aberto um novo processo de licitação para uma nova empresa de transporte público. A gente tem seguido esse passo a passo e deixando muito claro que a apuração, se é vício sanável ou insanável, vai se dar por conta desse processo administrativo. Então, nesse período de 180 dias, a Prefeitura, através do interventor, tem liberdade para contratar, para mandar embora. Nós temos um acordo com o sindicato para a gente manter os funcionários. Agora, é importante em relação ao reajuste da passagem, nós vamos manter por hora como está. Estamos fazendo um levantamento já de receitas e despesas da empresa e vamos fazer um balanço. Se for possível abaixar, nós vamos abaixar. Mas por hora nós vamos manter a passagem no valor que está. Tá certo, prefeito. Então a população vai ter que ter paciência, mais um pouco aí de paciência, pelo menos aí nos próximos meses, até 6 meses aí dessa intervenção. Obrigado pela sua participação aqui no Link Vanguarda. Obrigada, prefeito. Eu que agradeço, Rogério, Agatha, obrigado a todos. E pode ter certeza que nos próximos 2 meses, se quiser deixar anotado aí para me entrevistar de novo, tenho certeza que nós já teremos melhorias no transporte público da cidade. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Agora, 12h32, vamos mudar de assunto. A gente atualiza a situação da Covid na nossa região. Vamos dar uma olhada, a gente fala primeiro da região de Bragança Paulista e Atibaia, que já soma 28.358 pessoas que estão positivas ou tiveram a Covid-19 nessa região. Mortes já somam 678 casos de óbitos causados pela Covid-19. A gente mostra agora Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também Litoral Norte. Já são 190.361 casos, mais de 3.700 mortes nessa região. Vamos dar uma olhada agora na média móvel de casos registrados no Vale do Paraíba. Hoje ela está em 1.166. Depois de 3 dias de queda, a gente tem um aumento de quase 13% em relação a 14 dias, mas esse índice, por enquanto, representa uma estabilidade, apenas acima de 15%, que ele representa, de fato, algo para mais ou para menos. Por enquanto, representa uma estabilidade. A gente vai ver agora a média móvel de mortes nessa região, que neste momento está em 33. Em comparação a 2 semanas, há um aumento, infelizmente, de quase 36%, né? 35,8% se comparado a 14 dias. E a gente mostra também aqui aquele número que é muito impressionante, a comparação de 2021 com o ano de 2020 inteiro. Olha a diferença de números aqui em relação ao número de casos. Aqui tem Vale, Serra e Litoral Norte. Este ano já são mais de 114 mil casos. Olha a diferença para 2020, 12 meses de 2020, um aumento de 51%. Número de mortes, a mesma situação também de aumento. A gente tem em 2021 mais de 2 mil mortes e 2020 inteiro, em 12 meses, pouco mais de 1.600. Já é um aumento de 24% e nós estamos falando aí de 3 meses está em abril? E meio. 3 meses e meio. É muito pouco, 15 né, para o número de casos de mortes. Só do mês de abril, infelizmente. Só em São José dos Campos foram mais de 100 mortes por mês este ano e já são mais de 100 mortes em abril em apenas 15 dias. Vamos conversar com o Pedro Melo sobre isso. Pedro, abril aí se mostrando então como o pior mês da pandemia mesmo, né? Olá, Rogério, muito boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Pois é, infelizmente, em 15 dias, São José já tem 109 mortes. Somando aí nos 4 primeiros meses do ano, ou seja, esse mês de abril que ainda nem acabou, é o 4º mês consecutivo que a cidade passa do número de 100 mortes. Se a gente for comparar abril, que ainda não terminou, com abril do ano passado, que já acabou, só em abril do ano passado durante o mês todo, foram 11 mortes.
É uma pandemia diferente, a gente sabe, tem variante. Vamos conversar com a secretária de Saúde, Margarete já está aqui com a gente. Secretária, boa tarde. Boa tarde. O mês ainda não acabou, a gente já, pelo 4º mês consecutivo, passando o número de 100 mortes, 109 aqui na cidade. Como é que a Secretaria avalia? Vocês vêm com preocupação? Como é que é isso? Boa tarde. Na verdade, houve, né, nessa terceira onda, podendo chamar assim, né, uma mudança do perfil. Pode ser um reflexo da cepa, porque o que a gente observou de março para cá, né? Nós tivemos uma internação muito maior do grupo mais novo, abaixo de 50 anos, né? E na parte de óbitos também inverteu. Então, o que a gente observa? Que, na verdade, o público mais jovem, ele resiste mais tempo. Então, 90% dos óbitos que aconteceram em abril, né, são de pessoas que foram internadas em março. Então, são pessoas com mais de 15 dias, às vezes 20 dias de internação. E esses são os mais jovens. Então, na parte de óbitos, continua ainda falecendo maior de 60 anos. 60% das mortes que a gente obteve em abril são de mais de 60 anos. 40%, então, a menos de 40 anos. Mas o que a gente observa é isso. Então, um perfil em que há mais jovens internados, em volume muito maior, e também dias de internação que ultrapassam 15 dias. É um número bastante significativo, entendendo que 90% de todos os óbitos, eles aconteceram, na verdade, foram contraídos em março, né? Estão arrastando e, infelizmente, vieram a falecer em abril. Em abril, a nossa taxa de casos novos tem havido decréscimo, isso, assim, sensível, decréscimo, inclusive, a nossa taxa de ocupação está menor, né? Nós estamos com 73% hoje dos leitos Covid ocupados e 53% de enfermaria, até que nos possibilitaria até ir para uma fase laranja. Vamos ver hoje, né, como é que fica o Plano São Paulo. Mas a gente sabe que isso é um reflexo do mês de março, que realmente foi o mais grave, com o rebote dos meses anteriores. De vacinação ainda não dá para a gente dizer se já tem um reflexo ou como é que está isso? Eu acredito que sim, se a gente for pegar a faixa etária acima de 90 anos. Nós não tivemos óbitos por Covid, nenhum caso acima de 90 anos desse período de agora. Então, esses já completaram o esquema vacinal, né, os de 90 anos. Mesmo de 80 anos abaixou bastante o número de óbitos. Então, já vem colhendo fruto, sim, da vacinação. Tá certo. Olha, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Pedro. Obrigado aí. Reforçando o que já falamos aqui no link, que mudou o perfil, né? Então, mais jovens internados e número de mortes também. A secretária citou aí a questão de mudança ou não no Plano São Paulo, é que hoje o governo do estado deve atualizar. Foi marcado aí até o dia 18, fase vermelha. Hoje o governo do estado deve anunciar ou a manutenção ou mudança de fase. Essa entrevista deve começar daqui a pouco. Assim que a gente tiver informação, a gente vai contando aqui nesse restinho de Link Vanguarda. Famílias do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, levaram um susto com a última conta de água. Por um erro da Sabesp, o valor veio alto demais. Nesse momento tão crítico da pandemia, o que ninguém quer é ficar sem água em casa. Todos esses moradores do bairro Pinheirinho dos Palmares, em São José, querem pagar a conta de água. Só que os valores das contas no último mês vieram muito altos. A conta da Francisca, por exemplo, passou de R$ 250. Ela nunca pagou um valor tão alto. Eu não entendo por que veio esse absurdo. Porque o consumo, eu olhei nas duas contas, o consumo foi o mesmo. Não é só comigo, é com várias pessoas aqui no bairro. A gente está desempregado, né? Não tem como pagar essas contas com esse absurdo, né? A Francinete pagava em média R$ 30. Agora recebeu uma conta com um valor de R$ 89. E ela conta que nada mudou no consumo. Estava vindo pouquinho e dava para pagar. Agora, mas de repente, agora não tem muito? como, filho. Não tem como eu pagar. Eu estou vivendo de doação do povo, do pessoal que me conhece. Aqui no Pinheirinho vivem cerca de 1.500 famílias. Todas elas estão cadastradas no Tarifa Social. Só que de março para abril, o tipo de faturamento passou para uma conta comum, o que representa uma diferença muito grande para as famílias. E a situação aqui está difícil, viu? Está muito difícil. Várias pessoas da minha rua que veio alta. Para quem gastava em média R$ 30, R$ 40, receber uma conta de quase 80 assusta. A Fátima não entendeu nada. Eu acho um absurdo, né? Porque a gente não tem como pagar uma conta assim. Já não trabalha fora. Aí, né?
e pagar esse absurdo, então é demais, né? R$50 a mais, vou ter que dar um tempinho e esperar para ver que entra dinheiro para pagar. O Paulo nunca atrasou uma conta, mas com o aumento repentino, ele não sabe até quando vai conseguir manter os pagamentos em dia. A situação está cada vez mais difícil. Vem a faixa 30 e pouco, 20 e pouco, 30 e pouco, mas quando gasta muito 40. Agora vem R$103 e pouco. A gente tem que deixar às vezes de comer, comprar alguma coisa para os filhos, para pagar essas contas absurdas. Ele disse também que as contas de energia elétrica também oscilam bastante. E não é de agora. A gente não usa chuveiro, porque o chuveiro é solar, é só geladeira, televisão, ferro, muito difícil passar roupa. Então a gente fica tentando economizar e cada vez economiza, mais aumenta. Parece que eles mandam a conta para mim de luz pelo preço da casa. Aí fica difícil. Olha, em nota, a Sabesp reconheceu o problema. A empresa informou que não houve reajuste e que já está solucionando os casos em que ocorreu o erro na cobrança. Os moradores receberão a segunda via das contas atualizadas. A Sabesp orienta que esses moradores desconsiderem a conta anterior, com valor alto, e aguardem a nova, com o valor correto. A empresa pediu desculpas aos moradores pelo problema. Bom, agora a gente fala sobre a previsão do tempo aqui no Link Vanguarda, principalmente para quem está de folga. Quer saber como que vai ficar o tempo? Está de folga, vamos Rogério? lá, tô de olho, tô curioso para saber, viu, Agnes? Então, observe como vai ficar como vão ficar as nossas temperaturas. Aqui eu peguei 2 exemplos, tá? A gente começa primeiro falando do litoral norte. Ilhabela, por exemplo, hoje a máxima chega a 29 graus. Sábado, 28 e domingo 27. Aí uma queda nas temperaturas. Em Atibaia, essa queda é até mais perceptível. A gente percebe, vamos dar uma olhada? Aqui vai ser desse jeitinho mesmo. Em Atibaia, 28 graus na sexta-feira, 27 graus no sábado, amanhã, e depois no domingo cai para 26. As temperaturas continuam até gostosas, não caíram tanto. Mas aí o meteorologista do CPTEC-INPE, que é o Fábio Rocha, mandou um vídeo pra gente para explicar o porquê dessa queda nas temperaturas. Vamos dar uma olhada. A gente vai notar nesse final de semana o aumento das condições de pancada de chuvas localmente fortes em áreas aqui do Vale. Essa chuva ficará concentrada a partir da tarde em áreas aqui do Vale, tanto no sábado quanto no domingo, sendo que no litoral norte a instabilidade já começa um pouco mais no domingo, já desde de manhã, com aumento de nebulosidade em algumas áreas, e também já com chuvas isoladas a qualquer hora do dia. Com o aumento dessa nebulosidade, que vai ser provocada por essa atuação de um sistema de baixa pressão, em níveis baixos e médios da troposfera, a gente vai ter um pequeno declínio das temperaturas máximas, né? O tempo fica um pouco mais nublado, tem esse aumento de nebulosidade, essa condição de pancada de chuva já na parte da tarde, em várias áreas. Então as máximas não subirão tanto. Em algumas áreas aqui do Vale e do Alto Vale, as máximas vão ficar em torno aí dos 27 graus e 26 em algumas cidades. E no litoral ela segue também um pouco mais baixa, bem como na região de Serra, né? Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, também com máximas um pouco mais baixas. Começou em Taubaté a Semana Monteiro Lobato. O tema do evento este ano é o centenário da obra O Saci. Toda a programação será online por causa da pandemia. Pois é, seu Pedrinho. O povo da cidade fala que não exerce Saci, mas exerce sim. E não é que o Jeca tem razão. Saci existe sim. Pelo menos por aqui, nas páginas escritas por Monteiro Lobato. Este ano, o livro O Saci completa o centenário e, por isso, virou tema da Semana Monteiro Lobato. Mesmo com a pandemia, tem comemoração no sítio, só que pela internet. A gente fez vídeos que eles são lançados nas redes sociais do Museu Monteiro Lobato, de acordo com a programação deles. Então, a gente tem contação de histórias, temos oficinas... Tem várias coisas legais. Um dos responsáveis pela oficina online é o Fábio. Ele é apaixonado por ilustrações e pela obra do Monteiro Lobato. E o que ele descreve nos livros dele é muito essa vivência de Vale do Paraíba, é muito esse brincar, né? Brincar nos quintais, brincar na rua. Eu ia final de semana para a roça e essa minha identificação com esse mundo rural é muito grande. Vou mostrar algumas ilustrações aqui que eu fiz para essa semana, comemorando o Saci. Esse livro do Saci, o Lobato traz o quê? Traz o nosso folclore, né? O Lobato é muito brasileiro, traz essa brasilidade para a obra. Figuras como o Curupira e a sereia Yara caminham junto com o Saci na escrita de Lobato.
É mesmo um mergulho no folclore brasileiro. Se o Monteiro Lobato conseguiu de fato um dia caçar um saci, a gente nunca vai saber. Mas o que dá para dizer é que ele foi o primeiro a levar todo esse mistério para a literatura infantil. Tá tudo aqui no livro O Saci. Mas o que muita gente não sabe é que antes da publicação, ele fez o que o próprio Monteiro Lobato chamou de um inquérito, ou seja, uma investigação sobre histórias de saci que estão reunidas nesta outra obra. O livro é de 1918 e ganhou o título de Saci Pererê, resultado de um inquérito. E, na verdade, foi um livro que ele não assinou, porque não foi ele que escreveu. Foi por meio de um concurso que ele fez no jornal, convidando as pessoas que enviassem relatos das experiências que elas tinham tido com sacis. E aí ele fez esse compilado e lançou, publicou esse livro. A Semana Monteiro Lobato existe há quase 70 anos. Antes da pandemia, o movimento triplicava no mês de abril, quando 30 mil pessoas passavam pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, em Taubaté. Aliás, a comemoração é nesta época porque dia 18 seria o aniversário de Lobato. E por aqui, a memória viva dele está mais moderna, com celular e tudo para mandar um recado para quem não quer ficar de fora dessa festa. Oi, pessoal! Estou passando aqui para lembrar vocês que nós estamos numa semana muito importante. É a semana do nosso criador Monteiro Lobato, mas esse ano é online. Isso mesmo, não esqueça de acompanhar a gente nas plataformas digitais do Museu Monteiro Lobato. Fiquem em casa, se cuidem e passem o pijama. Tchau! A Semana Monteiro Lobato vai até domingo. Toda a programação você confere no nosso G1 da Vanguarda. Olha, o vice-governador Rodrigo Garcia está em coletiva agora e anunciou que o estado vai para uma fase de transição no Plano São Paulo. As informações estão chegando agora, a gente também está entendendo o que está acontecendo. Essa fase começa domingo e deve durar 2 semanas. No domingo, já estará permitida a reabertura do comércio e realização de cultos e celebrações religiosas. Claro que nas 2 situações com restrições, ainda que não foram anunciadas, né? Isso está sendo anunciado neste momento. No outro sábado, dia 24, também poderão abrir o setor de serviços, que são academias, restaurantes e salões de cabeleireiro, com restrições também. O estado manterá todos os leitos de UTI do estado abertos, sem redução, essa é a estrutura atual, e neste momento está sendo dada essa entrevista coletiva. As informações estão chegando para a gente tem inclusive, o G1 já está publicando algumas situações aí, ó, liberação definida agora como fase transitória. Aqui tem os dados aí do estado, né, que levaram o governo a essa restrição. O que permanece, está aqui, ó, o João já colocou, o que continua, proibição de cultos religiosos presenciais, proibição de funcionamento para bares, restaurantes e salões de beleza, continua a recomendação das pessoas continuarem trabalhando em casa. Inclusive recomendação o toque de recolher, né, Rogério? O toque de recolher continua, ó, toque de recolher das 8 da noite até às 5 horas da manhã. As escolas seguem autorizadas a receber alunos, está pequenininho aí na tela toda, deixa eu até tentar aumentar aqui, ó, para a gente conseguir encher a tela. Essa é a tela do G1, você consegue ir conferindo, porque a coletiva está acontecendo neste momento e a gente vai atualizando as informações para vocês. Estão retomando aqui, ó, liberação de competições esportivas profissionais, isso já vinha acontecendo, né? E liberação dos serviços de retirada dos restaurantes e funcionamento de lojas de material de construção, já estavam permitidos aí por questões judiciais. E a gente vai atualizando. Então é uma fase de transição que o governo está anunciando agora. Lembrando o que poderia funcionar aí na fase vermelha, né? As lojas de conveniência, bebida alcoólica continua aí a proibição até o dia 20. E a gente vai atualizando aí para vocês as informações no G1 da Vanguarda e logo mais no Jornal Vanguarda. Então tem mudanças aí no Plano São Paulo.